Tinha caído, gente. Voltei. Na realidade, sem querer, eu cliquei numa notificação aqui no meu Instagram pessoal e aí saiu. Estratégias para o da mãe. Então, tinha caído. Oi, sem querer eu cliquei numa notificação aqui do meu Instagram pessoal e aí saiu. Bom, então, quem estava aqui ontem, nós falamos sobre os reguladores do sono. Então, eu quero saber quem lembra quais são os reguladores do sono. Escreve aqui no comentário, vamos ver quem vai ganhar a nota. Os 2 reguladores do sono. Vamos lá, eu quero saber se vocês estão engajadas. Hi. Oh, this live is in Portuguese, so I'm sorry. I'm talking to my Brazilian followers today. Okay? But you are welcome to stay if you want to. Vamos lá. Luz. Não é a luz. Tem um nome específico. A luz faz parte. A luz é algo externo que ajuda a regular esse componente. Ninguém? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então, vamos lá. Os 2 reguladores do sono é o ritmo circadiano e a pressão de sono. Pressão homeostática, que vocês conhecem como janelas de sono, né? Só que, infelizmente, vocês conhecem a janela de sono como uma tabela e não como um funcionamento biológico, um processo biológico do nosso corpo e que é muito individual. A melatonina, então, muitas pessoas pensam que a melatonina é o segredo do sono, né? Quantas pessoas aí tomam melatonina ou dão melatonina para as crianças achando que é ela que vai fazer a mágica, mas ela não é. Você imagina que dormir fosse uma corrida e aí o sono mesmo, pra você dormir, seria chegar lá no final dessa corrida, certo? Para chegar lá, você precisa do quê? Numa corrida de carro, tá? Você precisa do carro. O carro, ele tem a parte mecânica e ele precisa da gasolina para esse carro andar, né? Então, o ritmo circadiano é como fosse essa forma, é o carro, é a mecânica. Mas o que vai dar o gás para esse carro começar a andar é a gasolina, que seria a pressão de sono. A partir do momento que esses 2 estão ali, o carro está completo, aí sim é quando a melatonina vem, tá? Então, a melatonina, na realidade, ela faz parte do processo depois que o sono está regulado. Então, só oferecer melatonina, se não prestar atenção nos detalhes que nós falamos na live de ontem, não adianta nada. Não faz nada, tá? É só ilusão. Então, ritmo circadiano e pressão de sono. Então, é muito importante que vocês, tenham prestado atenção nesses detalhes de ontem. Eu sei que foi uma live um pouco mais complexa, eu evitei falar termos de melatonina, cortisol, mas é onde tudo começa, tá? Então, eu quero lembrar, então, para vocês que são os 2 reguladores de sono. Melatonina. Ritmo circadiano, a melatonina ali, repetir. Ritmo circadiano e a pressão de sono. Gente, nada mais regula o sono. Não é tomar melatonina sintética que regula o sono. Não é aplicar um método para adormecer que regula o sono. Não é ficar ouvindo música relaxante. Não é meditar. Nada dessas coisas regula o sono. São maravilhosas algumas, né? Outras são só tampar o sol com a peneira, né? Mas nada mais regula o sono, a não ser o que nós conversamos ontem, sobre o que nós conversamos ontem. Então, se você perdeu a live de ontem, acredito eu que agora ela já sumiu, porque fica só 24 horas aqui, mas é onde tudo se inicia.
onde tudo realmente se inicia. Nada mais regula o sono. O sono, ele é um processo complexo e biológico. Então, não é o que a gente acredita que vai fazer a criança dormir, ou então a gente quer que a criança durma naquele horário porque seria mais conveniente. Não vai rolar se os dois reguladores não tiverem alinhados um com o outro, tá bom? Oi, Celina! Então, os reguladores de sono é onde tudo começa. A primeira coisa é observar o ritmo da criança, é o primeiro ponto. E o dia é onde você vai encontrar, a hora que começa o dia, né? A noite, ela vai ser um resultado do dia, porque você não consegue forçar ninguém a dormir, não consegue. Mas você consegue saber o horário que essa pessoa tá acordando pra conseguir entender qual é o horário aproximado que essa criança parece estar querendo acordar, e aí você vai definir aquele ponto limite. Daquele período ali que você encontrou, vamos dizer, ela acorda entre 7h30 e 8. Então, 8 vai ser o limite que a minha criança vai estar dormindo. Isso você consegue controlar, o horário que ela vai acordar, o máximo. Não porque você vai forçar, sim porque você vai primeiro observar e entender para definir. E a partir daquele momento, você vai precisar ajudar a regular, definindo qual é o horário que ela tem que dormir à noite. Vocês lembram dessa matemática, né? Então, esse é o único controle que você tem. Observar e decidir qual horário que realmente ela tá querendo acordar, e esse vai ser o limite que ela não vai dormir depois das 8. Porque se você começar a deixar e ficar indo a Deus dará, e você não tá prestando atenção no ambiente, né, no que tá regulando o ritmo circadiano, realmente aí não vai funcionar nada. Porque um dia ela vai acordar às 9, um dia ela vai acordar às 10, e assim você vai continuar nessa angústia. Então, a live de ontem ela foi muito importante, tá? Então tá, esses dois são os reguladores do sono. Teus filhos vão dormir a noite inteira. Saudavelmente, né, Natália? Então, ó, são dois reguladores de sono. Só que existe um condutor do sono. E esse condutor seria o nosso sistema nervoso. Ele não regula, mas ele pode interferir a velocidade que esse carro tá indo, se esse carro da corrida, né, que nós estamos falando, vai travar no meio do caminho, ou se ele talvez vai andar para trás. Então, o sistema nervoso, ele é um condutor do sono. Ele não é um regulador, tá? Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção são nos reguladores, como nós falamos ontem. E o condutor vai direcionar para onde esse sono está indo, como que esse sono está funcionando. E o que é isso? O que é o sistema nervoso? É o estresse. E muitas pessoas falam, né, geralmente quando tá falando assim do geral do sono infantil, que a exaustão é o maior inimigo do sono. Então, deu a janela de sono lá da tabelinha, tem que colocar a criança para dormir. E as mães acabam que ficam nesse estresse maior ainda, porque elas estão sendo forçadas a algo, e, consequentemente, elas passam esse estresse para a criança também. Então, não adiantou de nada, porque, na realidade, a exaustão é um dos inimigos do sono. Existe um que é tão potente quanto, que é a ansiedade. A ansiedade impede qualquer pessoa de conseguir relaxar para adormecer. Ninguém consegue fazer ninguém dormir. Não adianta falar que deu a hora que ela tem que dormir, eu vou lá porque tem que seguir a janela de sono, porque a pessoa tá falando que ela tem que adormecer. Não dá, ninguém força ninguém a dormir. O nosso único controle consciente, quando a gente entra pra dentro do quarto com os nossos filhos, com os nossos bebês, independente da idade da criança, é conseguir chegar a um ponto de relaxamento próprio, para conseguir passar esse relaxamento para nossa criança, para o nosso bebê, para, consequentemente, ele se sentir seguro, ele se sentir conectado, ele se sentir relaxado, para que, então, ele possa se render ao sono. O sono é um momento que a gente se rende, é um momento muito vulnerável. Imagine para a criança, que a cognição ainda não tá ali, né? Principalmente até os 5 anos de idade. Ela não sabe se você vai sair daquele quarto, mesmo que você não estiver aplicando treinamento de sono, tá? Mas se você vai sair daquele quarto e você vai voltar.
Ela não sabe se aquele quarto é um lugar seguro para ela. E aí, né, infelizmente, ontem eu assisti um vídeo que a Ana me mandou. E eu fiquei passada. Assim, e o vídeo falava, se a criança tá chorando, um vídeo em prol do treinamento de sono, né? Se a criança tá chorando e você sabe que ela tá no berço dela, e você sabe que é confortável, e você sabe que tá tudo bem na sua casa, que não tem bicho, que não tem monstro, não tem nada, então deixa ela chorando, porque você sabe que tá tudo bem. Então esse choro na realidade é o quê? É só um protesto, porque ela não sabe dormir de uma forma nova. Essa é a conversa tradicional do treinamento de sono, né? Gente, isso não faz sentido. Se vocês ouvirem essas coisas por aí, fecha os olhos, tampem os ouvidos e sai andando e de segue, porque a criança, a gente tá olhando ela como uma casca só, acreditando que então é só o aqui e agora. E o processamento mental dessa criança? O que será que tá passando na cabecinha dela? Eu não quero usar a palavra trauma porque é muito forte e muitas pessoas se assustam com essa palavra e acreditam que, então você tá querendo dizer que eu posso ter traumatizado uma criança em algum momento. Não quer dizer que você fez nada. Talvez você seja uma mãe maravilhosa. Acho que todo mundo que tá aqui né? Um pai também. Temos um pai aqui. Só que você não tá no controle de tudo que acontece na vida da sua criança e como que ela vai reagir. Então, presta atenção aqui comigo. Vou tentar trazer de uma forma bem simples para vocês. Eu não quero trazer termos complexos. Você imagina que a criança ela tenha passado por alguma situação na vida dela onde que para você foi irrelevante. Vou trazer um exemplo aqui, vamos dizer, no carro. Talvez você esteja... um exemplo muito básico, tá? Vamos dizer que você tá no carro com a criança, parado no sinal vermelho, e, de repente, um carro vem e bate. Mas foi muito, assim, não foi seu carro não virou, não quebrou vidro, nem nada. Você se assustou, mas você sabe que tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o que pode ser assustador para uma criança e para um adulto pode ter diferentes níveis de processamento na cabeça. Para o adulto, talvez foi tudo bem, mas para aquela criança, ela pode ter travado ali, naquele momento, e o sistema dela faz um registro de susto, literalmente de susto. Pensem nesse exemplo para qualquer coisa assustadora que aconteça na vida da criança e ela possa se sentir que a vida está em risco, ou que não tem ajuda de ninguém por perto, ou não tem quem possa acolher a criança para mostrar para ela que ficou tudo bem, que partiu de A a Z, algo ruim aconteceu ou algo difícil aconteceu, porque às vezes vai acontecer coisas difíceis, como tomar vacina, né? A mãe tem que voltar ao trabalho. Então, ir de A a Z é permitir que a criança viva todos os ciclos de um acontecimento. Sim, foi difícil, ficou triste, mas eu tô aqui. Mas a gente pode ficar bem, tudo ficou bem. E a gente se reencontra de novo. E no meio desse processo é a criança sentir que, poxa, tem tristeza, mas tem acolhimento, tem empatia. Elas estão me entendendo. Elas não estão dizendo pra mim que tá tudo bem, ou então me enganando com comida, ou então me dando celular, né? Que geralmente a gente não quer que a criança sinta. Só que por mais que ela não expresse, se a gente bloqueia algo pra ela, a gente não ajuda essa criança a integrar eventos difíceis da vidinha dela. E ela acaba nunca chegando no Z, ela fica no A, ali travada naquele A. Então, eu dei esse exemplo do carro porque seria um choque, né? Então, a criança, ela fica talvez ali flutuando nesse início e é como pra ela, no sistema nervoso dela, ele fica num estado de hipervigilância, não sei se existe essa palavra em português, e fica ligadão a todo momento, esperando o próximo susto, esperando a próxima coisa horrorosa que vai acontecer. E não foi culpa da mãe, não foi culpa do pai, aconteceu, e pra criança foi demais pra ela processar, e nunca foi processado. Outro exemplo, a vacina.
Para algumas crianças pode ser assustador demais, e dependendo de como foi aquele ambiente, de tomar vacina, como o médico reagiu, como aquelas pessoas ali estavam junto com a criança naquele momento e ajudou ela a passar de A a Z para aquilo, né? Aquilo também pode deixar um certo tipo de registro na criança de susto. Um outro exemplo, a mãe voltou a trabalhar e a criança foi para uma escolinha onde não teve adaptação. Eu sei que tá voltando às aulas aí no Brasil e tá todo mundo conversando sobre isso. É um tópico muito que precisa ser muito falado realmente, que muitas escolas não consideram. E é muito importante, né? A gente toma a criança como fosse um casco, como não tivesse nada por dentro, como não tivesse ali sentimentos, emoções. A gente acredita que a gente vai jogar ela lá, por mais que seja uma escola. Mas a escola é boa, ela é acolhedora, a professora é boazinha. Mas ela não conhece ninguém. Como que você vai pegar uma criança que está acostumada ali com aquele ambiente, que a vida dela é você, o pai, que seja os irmãozinhos, e de repente vai jogar ela em um outro local que ela não tem noção quem são aquelas pessoas, se aquelas pessoas vão acolher ela do jeito que você acolhe. Ela não tem confiança, ela não teve a oportunidade de criar isso. Dependendo de como é esse tipo de adaptação, mesmo que seja em casa com uma pessoa que fica com a criança, não necessariamente tem que ser na escola, essa criança também pode ficar com esse certo tipo de registro no sistema nervoso dela de uma desconfiança imensa. Então, não quando eu falo assim desse sistema nervoso que talvez a criança não sabe o que vai acontecer quando você sai do quarto, é por diversos fatores, e eu trouxe uns exemplos aqui. Então, vamos imaginar esse vídeo horrível que eu assisti, que fala, mas você sabe que tá tudo bem, o berço é confortável, deixa a criança chorar, nada demais, tá tudo bem. Mas na cabeça da criança, talvez não esteja tudo bem. Na cabeça da criança, quando você sai, por exemplo, tá fazendo um treinamento de sono, ou para de engajar com a criança, ela não tem cognição daquele que você saiu e você tá no quarto ao lado, ou que você simplesmente tá fazendo o melhor, que é o melhor pra ela, pra dormir. Não, o que ela tá flutuando é nesse momento de angústia, que talvez ela esteja revivendo algo que já aconteceu em algum momento, e talvez não foi necessariamente com você, talvez foi uma mordida de cachorro, talvez seja o que for, e esse sistema nervosinho dela não consegue se acalmar, porque o sistema nervoso da gente, principalmente das crianças, está sempre em busca de se corregular com outra pessoa. Isso é algo que na infância é primordial. E na vida adulta, a gente consegue algumas das vezes se autorregular, mas nós precisamos também da companhia. Nós somos pessoas que precisamos estar conectados um com os outros. É muito melhor ter alguém para chorar junto do que sozinho. Faz parte da vida humana. Então, na infância, principalmente até os 5 anos de idade, essa criança, ela está sempre procurando alguém para se corregular. O que é isso? Então, só a presença. Só a presença, tá bom? Não. A gente já vai falar do sono da mãe, tá? É só uma introdução. Então, só a presença, tá bom? Não. Por quê? Porque essa corregulação é de cérebro para cérebro. A criança, ela vai se corregular de acordo com o cérebro adulto que está ali na frente dela. Se é um cérebro estressado, ela vai ficar estressada. Se é uma pessoa que está mostrando que está tudo bem, que está calma, consequentemente, ela vai ajudar esse cérebro a também se acalmar. Então, é muito importante que a pessoa que esteja junto com a criança para adormecer esteja se sentindo bem, esteja se sentindo tranquila, esteja se sentindo segura. E é um tópico muito, muito complexo pra gente conseguir abranger aqui nos 30 minutos de live, então eu vou dar alguns exemplos pra vocês de super complexos e de mais tranquilos, tá? Então vamos falar das coisas super complexas, que é essa mãe, essa mulher, tá? Então eu vou falar aqui mãe, mas possa ser que pais também coloquem a criança pra dormir, mas vou usar o termo mãe porque a maioria das pessoas que estão aqui são as mulheres. Então, vamos dizer que uma mãe, vou usar o mais complexo de todos, tá? Ela tem os próprios traumas dela não resolvidos. Talvez coisas muito, assim, transgeracionais que vêm vindo de geração para geração.
Ou talvez negligência extrema, que ela nunca teve a possibilidade de terapeuticamente ser tratada e integrar isso para ela também. Essa mulher, consequentemente, é uma pessoa que vive nesse estado do sistema nervoso com algum registro, por exemplo. Então ela, por mais que ela seja uma mãe presente, uma mãe tá tentando de tudo e que faz cama compartilhada, e é uma mãe que deixa o bebê dormir mamando, e é uma mãe que segue os princípios da criação com apego, que são princípios apenas. Não adianta. Por quê? Porque o buraco é muito mais embaixo, como que se fala em português, né? Então, ela pode tentar fazendo de tudo no casco, mas o interno dela precisa de cuidado. Então, nessa situação, a única solução é realmente cuidar dessa mãe. Essa mãe procurar ajuda, essa mãe poder conversar com um terapeuta, poder ter um ambiente amigo para poder lidar com essas situações, porque ninguém precisa carregar essas dores para sempre. Então, isso são questões de casos mais complexos, tá? Casos mais tranquilos, vamos vir pro meio agora. Casos mais medianos, assim. Vamos falar agora de privação de sono materna. A privação de sono é um componente de estresse. Então, é muito difícil a mãe entrar pro quarto para conseguir estar calma com o bebê quando ela mesma está super estressada porque ela não tá dormindo nada. Fica difícil porque ela não consegue se acalmar. Quem aqui consegue se sentir tranquilona quando tá com sono? Me diz aqui o que você sente quando você tá exausta ou na privação de sono. Que palavra descreveria? Me falem aqui, enquanto eu bebo uma água. Que palavra te descreve quando você tá na privação de sono? Passando pela exaustão. Passando por exaustão. Desespero. Tem pessoas que ficam, né? Aqui a Emanuele disse desespero. Tem pessoas que ficam com raiva. Tem pessoas que sentem vontade de fazer coisas que em boa forma e não faria, né? Já tive pessoas que falaram pra mim, eu tive vontade literalmente de pegar um bebê e jogar na parede. Mas eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque no outro dia eu só chorava, porque não era aquilo que eu queria fazer. Mas eu me senti mal só de pensar nisso. E tem pessoas que já chegaram até a fazer, né? Pessoas que já chegaram a sacudir a criança. E desânimo é outra palavra, muita raiva, sim. É complicado. Então você imagina, algumas pessoas infelizmente fazem, é mais forte do que elas, devido à privação de sono, outras só pensam. Se você tá pensando isso, se você tá sentindo essas coisas, o que você acha que você tá transmitindo pra criança na hora de dormir? Exatamente a mesma coisa, né? Você tá transmitindo angústia, tá transmitindo raiva, tá transmitindo desânimo, e todas essas coisas resumem o que você está transmitindo? Estresse. E estresse equaliza a insegurança. Como criança, então nós vamos voltar lá pro primeiro ponto, que dormir é um momento de vulnerabilidade. Como a criança, ela vai sentir que, ok, eu posso fechar os olhos porque está tudo bem na minha casa, está tudo bem na minha família, está tudo bem com a minha mãe. Mas peraí, isso é o que minha mãe tá me dizendo da boca pra fora. Filho, vai dormir, tá tudo bem. Mas o que ela tá transferindo pra mim, de corregulação, cérebro pra cérebro, é desânimo. Então vamos usar as palavras que vocês falaram aqui. É muita raiva, é desespero. É isso que eu tô sentindo. Então, não, opa, eu não vou dormir. O meu sistema nervoso, então, também não consegue dormir. Ira também, né?
Então fica difícil. Por mais que a gente queira passar a tranquilidade quando a gente não tá bem, a gente não consegue. Porque a criança, ela vai sentir pela nossa palavra, pelo nosso tom de voz, pelo o jeito, quando a gente tá tenso, né? A primeira coisa, a gente fica toda travada. Tudo fica rígido, né? Ela vai sentir pelo o toque, nosso tom de voz. E a energia, literalmente, ali naquele ambiente. Então, nós vamos falar aqui no final da live estratégias para melhorar o sono da mãe enquanto está passando pela privação de sono. Porque existe uma coisa, enquanto está passando pela privação de sono, enquanto você quer se livrar da privação de sono, você vai passar pela privação de sono. Então, a gente precisa falar de algumas estratégias para você se ajudar, para você, enquanto tá observando o ritmo da sua criança e tentando ajudar os reguladores de sono a estarem certinhos. Então, você precisa também garantir que o sistema nervoso tá ok, que o condutor está ok para tudo fluir, né? Como você estivesse abrindo o caminho da estrada para deixar o carro passar, tá? Então, nós vamos falar no final das estratégias, então, da privação de sono. Agora, algo talvez que também esteja incomodando a mãe. Talvez seja uma mãe que eu recebo isso com muita frequência. Ai, mas eu morro de dor nas costas e meu bebê só dorme se eu estiver em pé, andando pelo quarto, pra lá e pra cá. A pergunta que eu faço, se alguém aqui... E você pode substituir isso por qualquer coisa, que talvez você não se sinta bem na hora de dormir com a sua criança. A pergunta que eu digo é, o que você acha que a sua criança está recebendo? Que mensagem ela está recebendo? Porque a partir do momento que você não está se sentindo bem, como que você acha que seu corpo reage? Seu corpo, ele vai reagir. Seu cérebro vai reagir. O seu coração vai reagir. E a energia do ambiente muda. E, consequentemente, lembrando da corregulação, a criança vai tomar toda essa energia. Então, se você não está bem com algo na hora de adormecer, por que você está fazendo? Será que é algo que você não está bem? Será que é algo que tem outras raízes que talvez você não esteja bem, você tem que procurar alguma ajuda terapêutica, alguma coisa que talvez esteja te deixando talvez triste por estar segurando a criança no colo? Ou talvez tem dor? Ou é só algo que, não, pra mim, eu não gosto. Se você sabe que eu não gosto, então por que você tá fazendo? Eu te pergunto assim, se tem alguma forma que você pudesse estar ali com a sua criança e lembrando da energia, do tom de voz, de como seu corpo se sente, e você pudesse transferir para ela, tá tudo bem, eu estou bem, e você pode sentir aqui, meu amor, na minha voz, no meu corpo, eu tô bem. Como seria o momento de adormecer? Será que você estaria sentadinha? Será que você estaria dando sua mãozinha pra ela? Será que você estaria deitada do lado dela? E é muito importante que, se você não puder estar disponível, que tenha um substituto. A gente fala muito da mãe, mas não é a mãe que tem que carregar tudo. O pai pode fazer parte do momento de dormir e dividir isso com a mãe. Porque a mãe precisa ter espaço para respirar, um espaço para voltar ao seu eixo, para conseguir voltar pro quarto e tá bem também. Então, tente pensar nessas possibilidades do que te faz bem, o que você pode fazer antes de entrar pro quarto para você se sentir bem. Às vezes, não é porque a criança tá no seu colo ou no seu peito que você tá se sentindo ruim. Às vezes, independente da forma que for, se você se sentir ruim e se sentir mal, porque você já tá entrando com aquele peso pro quarto. Talvez você possa fazer algum tipo de relaxamento, alguma atividade de mindfulness, ou um banho, ou ligar para uma amiga, seja o que for, um pouco antes do momento de dormir, porque é algo que você sabe que vai te relaxar, tirar a tensão, você encontrar o seu eixo, e ok, agora eu vou pro quarto, pra quê? Pra fazer minha criança dormir? Não, agora eu vou entrar pro quarto para ajudar minha criança a relaxar. Então, vamos mudar esse mindset. Ninguém vai entrar pro quarto para fazer ninguém dormir, ok? Vocês vão entrar pro quarto para ajudar a criança a relaxar. Só que lembrando, vocês precisam estar relaxadas. Então, o que pode te proporcionar um bem-estar, um agrado, um relaxamento antes de você entrar pro quarto? Talvez, vamos dar um exemplo. Para mim, quando meu esposo chega
Vocês já viram aquele meme que você dá a criança como fosse bola de basquete, né? Eu passo a Giovanna e a Antonella pra ele e vou tomar um banho. E eu fico lá tomando um banho bem gostoso. Aquilo me traz uma energia muito gostosa. Ouço uma música. E eu me sinto bem pra voltar pro batidão. Porque não tem como a gente sumir, né, gente? É uma responsabilidade. Teve um dia que um primo meu que tem muitos filhos, ele postou uma foto com os filhos dele e aí ele colocou assim: todo mundo me pergunta, não dá trabalho não? Aí ele colocou assim: trabalho dá, mas agora que já tá aqui, a gente vai fazer o quê? Tem que cuidar. Então, é a mesma coisa, não tem como te fugir mais. É a nossa vida, mas a gente tem que achar aí brechas para que a gente possa sair um pouquinho para voltar. Sair um pouquinho para voltar. E é o que eu chamo de autocuidado, né, gente? Que todo mundo chama de autocuidado. Autocuidado não significa você abandonar a criança. Às vezes você vai fazer com ela mesmo, ali com ela. Pequenas formas de você se agradar durante o dia e ter um momento seu antes de colocar a criança para dormir à noite. Então pense nisso. O que eu posso fazer antes de dormir para me sentir bem, para entrar pro quarto, para ajudar a minha criança a relaxar? Porque eu não tenho o poder de fazê-la dormir. Eu só tenho o poder de fazê-la relaxar. Então, vamos fazer esse mantra. Eu não tenho o poder de fazer minha criança dormir. Meu único poder é ajudar a minha criança a relaxar, tá? Escreve isso no seu diário e lê isso todos os dias, todas as noites, tá bom? Porque você não tem poder de fazer ninguém dormir. Dormir é só a sua criança que consegue fazer. Ok, então vamos falar da privação de sono da mãe, tá? Porque essas são estratégias que nós precisamos traçar. Já falamos do bem-estar, do autocuidado, de todas essas coisas que vocês precisam pensar e fazer. Eu vou deixar o post, eu ia falar aqui com vocês, deixei até aqui, mas vai demorar muito se eu falar com vocês e já tem lá o post. Então não tem por que eu falar aqui. Então eu vou deixar o link lá no grupo do Facebook. Cadê? Para que vocês possam ver 10 dicas de autocuidado. Cadê minhas dicas de autocuidado? Tá aqui no Instagram em algum lugar. Calma aí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso daqui, ó. 10 dicas de autocuidado e apego. Então, tem 10 dicas aqui pra vocês, com bastante ideias legais. E eu vou deixar o link lá no grupo do Facebook, que vocês cliquem e vão direto pra esse post aqui. E daí vocês podem ler, tá? Então, são 10 dicas que vocês podem fazer. Então, agora eu quero falar com vocês formas de ajudar a mãe a se livrar da privação de sono. Primeira coisa, então vocês anotem aí, que é o exercício de hoje. Organizar a minha rotina. Porque a gente fala muito de organizar a rotina da criança, né? Mas organizar a minha rotina. Eu preciso me organizar. Na minha rotina, eu preciso colocar um momento só pra mim. Eu preciso ter um momento só pra minha criança. Eu preciso ter um momento só pro meu esposo. Geralmente, a gente coloca tempo pra todo mundo. E a gente vai se deixando por último, porque é mais fácil negligenciar a gente mesma. Ninguém vai cobrar isso da gente. Mas, na realidade, você acredita que ninguém vai cobrar isso de você, mas tudo o que tá na sua volta tá pagando um alto preço quando você se esquece, tá? Então, garanta de colocar tempo pra você na sua rotina. Mas o mais importante, e vocês vão ler nessas 10 estratégias falando um pouco sobre isso, mas o mais importante da sua rotina, além do autocuidado, é você analisar as suas estratégias de sono. Que horas que você tá indo dormir? Ah, Jéssica, eu tenho muita coisa pra fazer, minha criança dorme, aí eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, porque senão eu não fazer quando eu vou fazer. Ok, só que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor se você conseguir se organizar um pouquinho e começar a dormir um pouquinho mais cedo, por uns dias, pra você achar o balanço do seu corpo novamente e sair da privação de sono, e aí aos poucos você vai se reorganizando com essas suas tarefas. Então aqui a primeira coisa seria: vá dormir mais cedo. Pra mãe que tá passando privação de sono, a privação de sono, como eu disse, já é um componente de estresse muito grande. Então, se você entrar pro quarto, por mais que todos os outros fatores estejam tudo bem, que a gente conversou, né? Os fatores de, talvez, as coisas mais complexas da mãe, ou então as coisas mais simples. Oi, Jaque. Mas se a mãe só tá com privação de sono, é um fator de estresse. Consequentemente, a sua criança vai estar sentindo isso. Não vai rolar.
Então, a gente tem que cuidar do sono da mulher também. Muito importante. Então, primeira pergunta que eu te faço. Tem como você dormir mais cedo? A sua criança, ela vai dormir mais cedo, não vai? Como a gente conversou ontem. Então, tem como você ficar talvez só mais uma horinha fazendo o que você tem que fazer? Talvez terminar de lavar a louça, enfim, e você dormir também? Faça isso também. Outra coisa que seria a criança ainda tá acordando muitas vezes durante a noite. Não tem pessoa que consiga se sentir bem acordando a cada 2, 1 hora. Eu sei que você tá muito cansada, se é você que tá me ouvindo aqui e isso acontece com você. Ok, tem como, então, você além de dormir mais cedo, você garantir que você vai ter pelo menos 3 a 4 horas de sono direto. Ah, Jéssica, mas se minha criança acordar? Aí você combina com o pai ou com a avó, seja quem for, pra ir atender sua criança, tá? Tô falando aqui, gente, de crianças maiores de 6 meses, tá? Os recém-nascidos não tem jeito. É um tempo temporário de loucura no sono. Então, assim, a criança já tem mais de 6 meses. Então, primeira coisa, anota, dormir mais cedo. Eu vou dormir mais cedo. Minha criança vai dormir, eu vou fazer alguma coisinha e vou dormir, ou então eu já vou deitar até com ela mesma. Segunda coisa, eu quero que você garanta que você vai ter pelo menos de 3 a 4 horas de sono direto. E aí você vai combinar com alguém que se a sua criança acordar nesse momento, essa é o papai, é alguém que já faça parte da vida da criança que vá atender ela. E, Jéssica, que é a associação de sono? É segurança. A associação de sono é segurança. Essa pessoa vai e ela vai fazer o que ela precisa fazer para a criança dormir, né? De positivo, né, gente? Não me entendam mal. Então, seja balançar não, ninar. Não balançar, as pessoas confundem. Seja ninar, seja andar pelo quarto, o que for que o pai conseguir fazer, deixa o pai, confia no pai, tá? É muito importante que a gente saiba delegar as funções da casa, do trabalho, dos estudos. Estudo não. Volta, estudo não tem jeito, estudo tem que ser nosso. É que eu tenho tanta coisa pra estudar, gente, que essa seria minha vontade, delegar um pouco, mas não tem como. Os estudos não tem como delegar. Enfim, trabalho, as funções da casa e do filho. Na realidade, a gente tem que permitir que outras pessoas entrem pra dentro dessa roda junto com a gente. Então, se o pai, ele não tá acostumado a cuidar da criança, ele não faz parte do ritual de sono, nada, então, primeiramente, ele precisa começar. Então, permita que o pai faça parte do ritual de sono junto, que o pai leia o livro. Você amamenta e o pai lê o livro, ou então você amamenta, o pai dá o banho, faz o restante do ritual. Enfim, vão criando aí estratégias onde o pai vá podendo fazer parte aos pouquinhos e fazer junto com a mãe. Depois a mãe consegue sair um pouquinho para terminar de lavar a louça enquanto o pai termina de fazer o ritual de sono. Depois o pai faz o ritual de sono sozinho e a mãe só vai ajudar a criança a dormir. Enfim, tem que ser aos poucos para a criança se sentir que, ok, tá tudo bem. Por quê? Porque primeiro a mamãe estava junto comigo aqui, o papai, então eu vi que tá tudo bem. A transição foi muito respeitosa e não foi nada forçado. O mesmo vale para as escolas. É muito aos pouquinhos, a mãe tá junto e as coisinhas vão andando aos poucos até quando a mãe não precisa estar mais. É igual, né? Então, primeiro garanta que o pai esteja fazendo parte junto disso, porque quando o pai for atender a criança à noite, o que vai acontecer? Não é uma surpresa, porque se é um pai que nunca tem oportunidade e do nada ele vai lá na madrugada, é claro que a criança não vai se sentir segura, ela vai se sentir estressada, ela vai ficar muito irada, né? Jéssica, mas se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, o pai já tá acostumado, mas se a criança acorda aí depois dessas primeiras 2 horas, o meu marido vai, o pai vai, meu parceiro vai, enfim, seja o que for, e o meu filho chora. Gente, choro, ele é uma comunicação. É permitir que o esposo vá pronto pra, ok, meu amor, eu tô aqui. E sentir, eu não posso dar pra você uma resposta do que vai acontecer. Talvez seja necessário realmente você ir
Eu não sei o que tá acontecendo na sua casa. Mas dá a oportunidade de o pai tentar se conectar com sua criança, com seu bebê, e ir sem ser pra, ok, agora ele acordou, preciso lá fazer ele dormir. Não, o pai também precisa mudar o mindset. Ok, ele acordou, vou lá. Né? Como eu falei na primeira live, eu falei assim, se fosse o seu esposo, então imagina aqui quem tá me ouvindo, se fosse seu esposo que acordasse 500 vezes à noite e ele acordasse chorando, e você vai até ele, né? O que você faria? Você já chegaria, ai, vem, que eu vou te fazer dormir? Não, você chegaria, meu amor, o que foi? O que tá acontecendo? Você quer conversar comigo? Né? O que aconteceu? Eu posso te ajudar? E por que a criança, a gente chega, já vai nem um soldado marchando pro quarto, aí pega a criança, vamos imaginar que a criança é a garrafa. Aí faz o 5S. Ai, gente, depois eu faço uma live sobre o 5S. Eu não gosto do 5S. Né? Que são as 5 estratégias do S pro bebê parar de chorar. Poxa, o bebê, ele não precisa de método. Ele precisa de alguém disponível ali para se conectar com ele e entender o que tá acontecendo. Então, permita que o pai vá e tente, né? Mas ele tem que ir também com essa mudança de mindset, né? Ok, eu tô aqui. O que foi que aconteceu? O papai tá aqui com você. E passar, não literalmente fazendo uma conversação para estimular a criança, dependendo da idade, uma conversa tranquila e suave ajuda, mas sem tentar ficar racionalizando, sem tentar ficar em barganha com a criança para ela voltar a dormir, porque isso só vai estimular a criança mais e mais. E sim, algo tranquilo, você passar querer passar essa verbalização com o teu corpo, com a tua mente, com a tua energia. Eu tô aqui, papai tá aqui, tá tudo bem. A mamãe tá descansando um pouquinho porque ela precisa. Eu tô aqui, o meu colo bom também. Eu te amo, você está seguro comigo. E permitir, porque você pode se surpreender com o que vai acontecer. E você garante as suas 3, 4 horinhas de sono. Se é uma criança que ainda amamenta de madrugada, você ainda assim, depois de 6 meses, tá? Depois de 6 meses, você pode garantir as suas 3 primeiras 4 horinhas e depois você acorda das suas 3 horas, você teve o seu primeiro sono profundo, muito importante, pra te fazer se sentir melhor. E você vai depois nos outros momentos que ela acordar pra atender, pra dar de mamar, pra seja o que for. Mas tente garantir que você tem essas 3, 4 horinhas primeiro, tá? E claro, gente, eu não sei a situação de saúde da sua criança, eu não sei a situação de nutricional, não sei como é que as coisas estão acontecendo na sua casa, se é uma criança que tá mamando bem, se é, vamos dizer, uma criança de 6 meses, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, porque a gente tem que ter muita cautela pra vocês não pegarem isso e falar, ela tá falando que isso pode fazer com qualquer pessoa. Você sabe o que tá acontecendo na sua casa. Então, vou dar um exemplo aqui, se é um bebê que ele não mama direito, sempre aquele estresse na amamentação, e talvez é uma criança que não foi diagnosticada ainda com a língua presa, mas ela tem a língua presa. E você vai sentir isso, é uma criança que mama toda hora, uma criança irritada na hora de mamar, enfim, é importante, se você sentir que alguma coisa faz sentido aqui pra você, conversar com uma consultora de alimentação, converse com seu pediatra também pra te ajudar, mas vamos dizer que é uma criança que tem a língua presa. É claro que essa criança ela vai precisar mamar a cada 1 ou 2 horas. Por quê? Porque toda vez que ela mama, ela não consegue mamar o suficiente. Então, minha amiga, sim, você vai precisar amamentar o seu bebê e não vai poder dormir as suas 3, 4 horinhas de sono, por exemplo. Mas, na realidade, você precisa tratar, porque, na realidade, o que precisa é tratar dessa língua presa, né? Então, tem vários fatores que não tem como eu cobrir nas lives, né? Tudo nas lives. Então, como eu falei na primeira live, isso daqui que a gente tá conversando é que se tá tudo bem, se você sabe que é mais uma questão de pequenas coisas que a gente pode mudar pra ver se o sono melhora. Mas tem muitas coisas que a gente vai falar na próxima live que talvez estejam fora do controle do que você possa fazer. E o seu controle seja simplesmente levar para tratar o que precisa ser tratado, né? Então, eu não sei. Então, talvez sim, você vai ter que amamentar a cada 1 hora, porque a criança literalmente está com fome, né? Então, enfim, pense nisso que eu falei.
Então, seria dormir mais cedo, alguém para ficar com o bebê, para você dormir as suas primeiras 3, 4 horinhas. E você vai acordar se sentindo mais feliz, se sentindo melhor, para organizar o restante do seu dia e dormir cedo novamente. Faça isso por pelo menos 2 semanas para você também. Por pelo menos 2 semanas. Você vai se sentir outra pessoa. Dormir cedo é bom, gente. É bom demais. E talvez você vai perceber que aquilo que você fazia antes de dormir até a madrugada, porque seu bebê já estava dormindo, você vai sentir que você vai começar a acordar mais cedo e vai ter uma disposição danada de fazer antes do bebê acordar. Mas você vai estar com um bem-estar super potencializado, se sentindo melhor e, consequentemente, tudo vai começar a se encaixar, né? Para finalizar aqui, me perguntaram como que é a minha rotina, porque eu que faço tudo com as minhas filhas, não tenho rede de apoio, né? Enfim, não vai dar para eu ficar falando muito sobre isso aqui, mas eu vou dar algumas dicas para vocês, que inclusive está nas 10 dicas de autocuidado, que eu vou mandar o link no grupo, que é... A gente tem mania de tentar fazer tudo, seja estudar, seja trabalhar, seja limpar a casa, seja cozinhar, só quando a criança está dormindo. E a gente se coloca de um jeito como a gente fosse 24 horas a fonte de entretenimento da criança. E daí, o que acontece? A gente passa o dia fazendo, se doando. Quando a criança dorme, a gente se doa mais um pouquinho. Quando ela acorda, a gente tá se doando pra essa criança. E a gente entra num estado de esgotamento. Esse é o pior caminho que você pode ir. Então, a dica que eu te dou aqui é que você não precisa deixar pra fazer tudo que você tem que fazer na sua vida quando a criança dorme. Faça as coisas junto com a sua criança. Organize a sua vida de um jeito que você tenha um tempo para ficar com a criança 100% para ela. E depois, ok, meu amor, agora a mamãe vai dobrar as roupas, a gente vai dobrar a roupa junto, agora a gente vai cozinhar junto, prepara um cantinho para ele ou para ela, enfim, para ficar seguro por causa da cozinha, né? E faça comida, e dê uma panela, e dê não sei o que lá. Faça as coisas junto com a criança. E na realidade, quando a criança dormir, o que você vai fazer? Descansar. É lógico que você não precisa ficar as 3 horas ou 2 horas da soneca que seja, você tirar uma soneca, porque isso não vai ser bom pra você. Se você tá nessa própria privação de sono sua, não é bom você tirar 2 horas de soneca, que vai roubar do seu sono noturno adulto, tá? Tô falando do adulto. Então, quando a criança dormir, descansa. Por quê? Porque você já lavou a roupa, você já estendeu, você já dobrou junto com ela. E você vai ver que prazeroso, porque na realidade quando a gente fica nessa coisa de permitir a gente ser o centro de entretenimento, o que se doa, que faz tudo, a maternidade se torna um peso, o casamento se torna um peso, a vida se torna um peso. A criança se torna uma tarefa da nossa lista, ao invés de a gente estar aproveitando a vida com ela. Então aproveite. Faça com sua criança. Não tem nada melhor para a criança do que o desenvolvimento social e intelectual dela, do que ela aprender com você como é a vida. Como que é a ida ao mercado? Como que lavar as verduras, cortar as verduras, comer uma frutinha. Oi, Carla, você tá aí? Então, isso é um estimulante maravilhoso para a saúde social da sua criança. A saúde social, gente, é uma das 7 dimensões da nossa saúde. Isso que é a saúde integrativa. Inclusive, vai ter o curso em São Paulo, em setembro, de 3 dias. Quem quiser ir, puder ir, vai ser maravilhoso. Assim, é algo que vocês nunca leram e viram em lugar nenhum. O que eu vou passar nessa formação. Vocês vão amar. Tanto para quem já trabalha com criança ou para pais também, pais e mães que queiram fazer, tá? Então, a saúde social, às vezes a gente pensa que a criança tem que ir pra escola pra se socializar. Gente, não. A saúde social começa por nós, com a nossa criança. A gente dá a segurança e a gente vai permitindo tempo de exploração individual. E ela vai se sentir segura pra explorar enquanto você tá fazendo outras coisas dentro de casa também. E vocês saem junto, e vocês vão junto fazer o que tem que fazer. E quando ela dormir, por favor, me ouçam. Descansem.
né? Eu faço isso. Hoje eu tô aqui na soneca das minhas filhas na live, porque acredito ser o horário melhor para fazer a live. E não necessariamente significa dormir. E muito importante anotar isso. Não necessariamente significa dormir. Talvez seja simplesmente fazer nada. Deixar o seu cérebro vagar. Por quê? Não pode sentar no sofá para descansar e pegar o iPad ou pegar o telefone e ir pro Instagram ver a live da Jéssica. Tá bom? Ou então, vou descansar, vou ligar a televisão. Você não tá descansando. Isso pode fazer parte do teu momento de relaxamento, mas quando eu falo descansar, permita pelo menos 30 minutos pro seu cérebro vagar. Literalmente, vagar. E não fazer nada. E poder se reorganizar. Tá? Então, permita um tempo para nada. Talvez ouvir uma música, talvez meditar, talvez sentar debaixo do seu pé de jabuticaba, sei lá. Não fazer nem tipo, eu gosto de desenhar. Não processe mais nada. Simplesmente se reorganize, permita um tempo para isso. E aí, talvez, se a sua criança tirar 2 horas de soneca, 1h30 que seja, então tá, vou ficar 30 minutos sem fazer nada. Ou então eu vou cochilar. Você pode cochilar. É a mesma coisa que permitir que seu cérebro se organize. E depois eu vou aproveitar para ler um livro, ou então ver um filme, ver um seriado. Talvez um filme não dê tempo. Vou ver um seriado que me faz bem. E depois é você fazer algo que vai te fazer bem, tá? Talvez para você seja ver a live da Jéssica. Talvez seja ver uma comédia. Talvez seja ler um livro. Talvez seja fazer um artesanato. Enfim, depois você faz algo, processa algo, mas primeiro permita que você encontre seu eixo. Muito importante. E celular, taça de vinho, essas coisas não encontram eixo de ninguém. São só estimulantes que nos impedem de focar em nós mesmos. Então, a gente se engana se a gente acha que relaxar é pegar um copo de vinho e sentar na frente da televisão, tá? Então, é algo que nos dá prazer, mas não necessariamente vai relaxar. Então, quando a criança dormir, faça algo para você relaxar e depois algo para te dar prazer. E quando ela acordar, uma nova mulher está aqui, pronta para mais um período, tá? E vocês repetem esse ciclo, tá bom? Então, essa foi a live de hoje. Eu vou deixar, então, lá no grupo do Facebook o link das 10 dicas de autocuidado. Alguém tem alguma dúvida pra gente concluir? Acabou que eu fiquei quase 1 hora nessa live, né? Obrigada, Isabela. A Carla falou, se eu tivesse ouvido isso há 2 anos atrás. Alguém tem alguma dúvida pra gente finalizar? Minha filha já tem 1 ano e 2 meses e ainda não dorme bem. Teria que ver, né? Vai vendo se essas lives não fazem sentido pra você. Saudades também, Regiane. A Ana, adoro. Bom, acredito que ninguém tem dúvida, então. Então, vou partir daqui. Amanhã vou falar pra vocês. Vai ser uma live muito legal. Depois vocês vão ver o tema. Vou deixar de surpresa. E vai ser nossa penúltima live, acredito, tá? E depois... Não, amanhã é quinta, né? Sexta. A sexta seria a última e eu vou fazer uma live com vocês na semana que vem pra gente reorganizar o que vocês observaram quanto ao ritmo da criança de vocês, tá? Só agradecer. Não tem o Face, onde mais você vai disponibilizar o material. Caroline, é o link que eu vou deixar. Mas como você não tem Facebook, talvez algumas pessoas não tenham também, eu vou colocar nos stories pra você e no post que tô falando sobre isso, tá? Sara, o grupo do Face, assim que acabar a live, eu vou deixar um print dessa live e vou deixar o link pra vocês arrastarem pra cima e entrar, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa tarde pra vocês. Muito obrigada. Espero que vocês estejam colocando em prática e compartilhem lá no grupo o que tá acontecendo aí na casa de vocês, o que vocês colocaram em prática, o que funcionou pra ajudar umas às outras, tá bom? Tchau, tchau, gente!